Olá, bom dia, turma! Vamos dar continuidade às nossas atividades semanais da disciplina de inglês. Vamos continuar ainda na unidade 6, que tem como título Here and There. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a gramática, que está lá na página 62. E ela vai falar um pouco sobre o Simple Present. O Simple Present é um dos tempos verbais da disciplina de inglês e em português ele está associado ao presente do indicativo. O Simple Present é um tempo verbal utilizado para indicar ações habituais que ocorrem no presente. Então, como o próprio nome já diz, Simple Present, as ações vão acontecer no presente, certo? Ele também expressa verdades, sentimentos, desejos, opiniões e também preferências. Então, o Simple Present, ele é bastante utilizado nas frases com o intuito de permitir ações que sejam realizadas no presente, certo? Vejamos esse exemplo que está aqui no quadro. E aí, nesse exemplo, eu vou mostrar a vocês a estrutura da frase quando se utilizar o Simple Present, certo? Então, you play football, certo? Então, prestem atenção com relação ao pronome, certo? Aqui nós podemos utilizar um pronome como também um nome, certo? Se nesse caso aqui, em vez do you, nós utilizarmos, por exemplo, Maria play football, Joana play football, Pedro play football. Então, se eu utilizar aqui um pronome ou um nome, está correto, certo? Em seguida, nós temos o verbo, certo? Aqui é o verbo. Esse verbo, ele indica a ação no presente, certo? O verbo, ele está na sua forma original. E football é o complemento da frase, ou seja, o predicado da frase. Então, a frase basicamente vai possuir três partes. O sujeito, que pode ser um nome ou um pronome. O verbo, que ele vai estar indicando o momento, ou seja, o tempo em que a ação está acontecendo. E o predicado, que é o restante de toda a frase. Então, pessoal, a regra geral do Simple Present, ela vai variar de acordo com a pessoa, ou seja, a quem nós estamos falando. Vai também variar com relação à terminação do verbo, certo? E também com o tipo de frase, certo? Esse tipo de frase, ele pode ser afirmativa, negativa e interrogativa. Existem essas três possibilidades da frase ela vir para nós. E aí eu trago para vocês como estruturar essa frase de acordo com essas conjugações. Então, pessoal, como mostrei anteriormente, a frase afirmativa, ela possui essa estrutura, onde vai estar utilizando o pronome ou nome, o verbo e o complemento, certo? Esse complemento pode ser uma frase, certo? Pode ser frases com mais de uma palavra, certo? Então, frases afirmativas para o Simple Present se estrutura dessa forma. Para as frases negativa e interrogativa, nós utilizamos um auxiliar, certo? Nós utilizamos o auxiliar do ou does, certo? Então, o does nós vamos estudar nas próximas aulas. Vejamos bem o auxiliar do. Como o próprio nome já diz, é um verbo auxiliar. Ele vai estar lá auxiliando o verbo principal, que nesse caso é esse verbo aqui, que é o principal, nas frases indicando que elas estão na forma negativa e interrogativa, certo? Então, para os pronomes I e para os pronomes you, que é o que estamos estudando nessa parte da gramática, o auxiliar é o auxiliar do. E sabemos que em frases negativas devemos utilizar a partícula not, certo? Por quê? Porque not indica negação na frase. Então,
Ao unirmos o verbo auxiliar mais o not, nós colocamos essa frase na sua forma, no seu tempo verbal simple present. Então, observem aqui essa segunda frase. You do not play football. Então, observamos que utilizamos o auxiliar mais o not e a frase ficou na sua forma negativa no simple present. Lembrando que essa união pode haver dessa forma. Do mais not, nós podemos unir e formar don't, onde será utilizado o apóstrofo entre o N e o T para indicar essa junção, certo? Então, tanto na frase pode vir do not como don't, certo? Todas essas duas estão corretas. Já na frase interrogativa, como eu falei, nós também utilizamos o auxiliar do, certo? Então, o auxiliar do, nesse caso, ele vem para o início da frase, certo? Observem aqui que o do está no início da frase. Em seguida, o pronome, o verbo principal e o complemento. Lembrando sempre da utilização da interrogação, que é um ponto muito importante quando a gente está falando com relação à interrogação. Então, observem aí as frases nas suas três formas: afirmativa, negativa e interrogativa, certo? Ela pode vir nessas três formas. Agora vamos para as nossas atividades no livro. Lá na página 62, vocês irão fazer a questão 1, 2 e 3, que fala um pouco sobre essa gramática. Na questão 1, você vai ver essas sentenças, essas frases e marcar as sentenças. Se for afirmativa, você faz um Vzinho. Se for negativa, você faz um Xzinho. E se for interrogativa, você faz o ponto de exclamação em cada frase de acordo com sua forma. Na segunda questão, vocês irão completar essas regras de acordo com essas palavras que estão no quadro, certo? Então, na letra A, está falando um pouco que nós devemos utilizar o simple present para falar sobre rotinas. Nós utilizamos o auxiliar do verbo don't em frases negativas. Para questionamentos, ou seja, para perguntas, nós utilizamos o auxiliar do. E na letra D, para respostas curtas, nós utilizamos os verbos auxiliares do mais not ou don't. Na terceira questão, vocês irão completar o texto de acordo com a forma correta desses verbos que estão no quadro, certo? Então, tá lá o texto, faltando alguns verbos, vocês irão, nesse quadro, completar esse texto de acordo com os verbos na sua forma correta. Na página 63, temos o lesson, que tá lá, Keeping Busy. Vai falar um pouco sobre essa entrevista de rádio. Vocês irão escutar o áudio 37 e responder a questão 1 e 2, certo? O pronunciation, ainda nessa página 63, ele vai falar um pouco sobre o plural. O plural com som de S, de VS e de Z. Vocês irão escutar esse outro áudio 38 e vão perceber a pronúncia do som das letras, ou seja, do plural dessas palavras, quando ele tem som de S ou quando ele tem som de Z. E na segunda questão, vocês irão escrever o plural dessas palavras de acordo com a sua pronunciação, certo? Então, tá lá o quadro, as palavras da questão 2 estão aqui no quadro. Vocês irão escrever essas palavras aqui do quadro, desse quadro abaixo, nessa coluna de acordo com o som das letras. Prestando bem atenção no final da palavra, que é onde vai entrar o plural das palavras, certo? Na página 64, ainda falando sobre o reading, que tem como título a BMX Rider, que fala um pouco sobre uma marca de uma bicicleta. Então, diz Teen Fun Your Sinkies.
Então tá lá uma entrevista que foi feita com um educador físico, um professor, e aí ele vai responder algumas perguntas. De acordo com esse texto, vocês irão responder a questão 1 e 2. Na questão 1 você vai marcar um Vzinho na frase, ou seja, na alternativa correta. Uma dessas três estão corretas, vocês vão marcar somente uma. Na questão 2, vocês vão completar essa agenda semanal de Sara, certo? De acordo com a entrevista que foi feita logo acima nesse texto, certo? Weekly Planner. Você vai completar de acordo com os dias da semana, o que é que ela realiza a cada dia da semana, certo? Então, nossa atividade é essa. Espero que todos façam. Mandem a foto para o e-mail e qualquer dúvida, manda mensagem, tá? Até a próxima aula!